E eu gostaria de partilhar com vocês hoje, para mim, um dos temas mais sensíveis da alma humana, que atinge de cheio a família brasileira e mundo afora. Um dos temas mais controversos, mais complexos e, ao mesmo tempo, um tema que não tem consenso no meio cristão. Eu quero conversar com vocês como enfrentar a depressão. E vou basear esta mensagem no texto de 1 Reis, capítulo 19. Peço que você abra sua Bíblia comigo nesta passagem e farei a leitura do verso 1 ao verso 18. 1 Reis 19, 1 a 18. Está escrito assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará.
Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Meus irmãos, cerca de 10% da população brasileira e mundial enfrenta o drama da depressão. Ela atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todas as faixas etárias, de todos os credos religiosos. Nós vivemos hoje num mundo de tantas tensões, de tantas angústias. Vivemos uma crise gigantesca no contexto brasileiro, crise política, crise econômica, crise institucional, crise familiar, crise moral. E todas essas pressões avolumam os problemas da alma, atingem de cheio as nossas emoções. Alguém já disse, e com razão, que depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente, e ansiedade é excesso de futuro. Estamos vivendo uma sociedade marcada pelos transtornos mentais, por crises de ansiedade, por depressão profunda. Tanta gente até mesmo querendo desistir da vida. Eu tenho consciência de que o tema não é um tema de consenso. E eu explico. Talvez duas vertentes mais conhecidas no meio cristão em relação à depressão vem primeiramente de um grande evangelista que faz cruzadas para milhões de pessoas no mundo, de linha neopentecostal, chamado T.L. Osborne. Para T.L. Osborne, em suas obras, depressão é demônio. Então, para ele, quando uma pessoa está depressiva, ela está sob efeito de espíritos malignos. Ela está debaixo de uma opressão espiritual. E a pergunta é, pode ter essa origem? E a resposta é sim, pode ter. Quem já lidou com gente oriunda de ocultismo, sabe que tanta gente está com a alma machucada e ferida em virtude desses relacionamentos com espíritos malignos. Mas a outra vertente, talvez um outro lado, oposto a este primeiro, vem de um pensador cristão, de linha tradicional, diríamos nós, um teólogo reformado, que todo pastor que passou por um seminário já leu suas obras. Jay Adams, mormente, na sua obra conhecida, Conselheiro Capaz, Manual do Conselheiro Cristão, onde ele diz que depressão é pecado. Então, quando uma pessoa está depressiva, ele entende que essa pessoa está em pecado. E a pergunta é possível que a depressão seja causada por pecado? Que o gatilho seja algum pecado não confessado? E a resposta é sim. É só você ler o Salmo 32, o Salmo 38, o Salmo 51. E você verá Davi vivendo um drama depressivo. O vigor dele secando, alagando o seu leito com as suas lágrimas, os ossos ardendo, a mão de Deus pesando sobre ele. Mas a grande questão é possível que um crente, nascido de novo, regenerado pelo Espírito, habitado pelo Espírito, cujo nome está escrito no livro da vida,
possa enfrentar uma depressão? É possível isso? Que a resposta é um sonoro não. É possível que um crente verdadeiro, genuíno, lide com o drama da depressão. Eu estava pregando, pastor Denis, há alguns anos em Belo Horizonte, e tratava deste assunto. E aconteceu um fato inusitado, porque no nosso meio não é comum e nem é conveniente que alguém interrompa o pregador. Mas naquele dia uma jovem se levanta no auditório com o dedo em riste e disse: é um absurdo o que o senhor está falando. Como é que um crente pode enfrentar a depressão? Como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo pode lidar com depressão? E eu voltei para ela e perguntei: então como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter miopia e precisa usar óculos? Como é que um crente cheio do Espírito Santo pode ter um problema cardíaco, um problema renal? Por que daqui para baixo é uma coisa, daqui para cima é outra? Nós entendemos, à luz do conhecimento humano, que a depressão, embora multicausal, é a principal causa de suicídio no mundo. E se não entendermos bem esse assunto, a coisa pode ficar muito mais complexa. Porque hoje existe alguns defensores que você só pode lidar com essa questão da depressão com aconselhamento bíblico, aconselhamento noutético. E entendo à luz das Escrituras que nós, pastores, conselheiros, precisamos saber o nosso limite. Por exemplo, imagine que um conselheiro cristão, seja ele pastor ou qualquer outra pessoa, receba no seu gabinete um membro da igreja para aconselhamento, e esse membro diz assim: eu estou com muita dor no peito. Imagine que o pastor dissesse assim para ele: meu irmão, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que orar mais. Bom, que esse membro precisa ler mais a Bíblia e orar mais, concordo plenamente. Mas o que um pastor ou qualquer outro conselheiro responsável faria nesse momento? Meu irmão, nós vamos agora para um cardiologista. Nós vamos buscar o recurso da medicina para verificar o que está acontecendo. Da mesma maneira, precisamos também compreender que existe uma especialidade que trata dessa matéria, que é um psiquiatra. Mas tem crente que acha que se você for um psiquiatra, você está carimbado, como doido. E o preconceito tem levado muita gente a não se tratar. Para mim, a mais robusta obra em língua portuguesa sobre o tema, depressão, vem de um cidadão cuja mãe cometeu suicídio programado. Ele tentou suicídio várias vezes. E escreve um clássico sobre o assunto. O livro é O Demônio do Meio-Dia. E ele disse que depressão se trata com remédio, com terapia e com fé. Então eu gostaria hoje de, como que num estudo de caso, olhar para esse texto e verificar que um homem santo de Deus, chamado profeta Elias, que inaugura o profetismo clássico em Israel, uma das figuras mais importantes do Velho Testamento, que reverbera sua influência também no Novo Testamento, porque ele é uma espécie de tipo de Cristo. É por isso que Jesus, quando pergunta lá em Cesareia de Filipe: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou alguns dos profetas. Quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, aparecem lá em glória Moisés e Elias. E agora Elias, esse gigante de Deus,
que havia tido vitórias retumbantes em Israel no período mais crítico da sua apostasia, na dinastia de Onri e de Acabe, está lidando com aquilo que nós chamaríamos hoje de uma depressão. O que é magnífico nas Escrituras é que Deus não esconde as fraquezas de seus heróis. Por isso a Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós. Se você percebe à luz da Bíblia, o capítulo 18 deste livro de 1 Reis apresenta-nos Elias nas suas vitórias mais esplêndidas. Preparou-se 3 anos e meio para um dia épico. Nas montanhas do Carmelo, quando ele confronta o rei Acabe, quando ele confronta a nação apóstata, quando ele confronta os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, e encontram uma vitória retumbante, só fogo caindo do céu, e a nação gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele afasta Baal do caminho, clama aos céus pelas chuvas restauradoras, e elas descem. Elias é o grande herói nacional, é o grande gigante espiritual da nação. Mas no capítulo 19, logo em seguida, o escritor nos apresenta Elias no seu momento mais crítico, mais doloroso, no vale mais profundo da depressão. Como uma gangorra, lá em cima, agora lá embaixo. Então, dito isto, perdoe-me da introdução tão longa, eu gostaria de olhar 2 coisas. Primeiro, as causas da depressão de Elias. E em segundo lugar, nós vamos ver como é que Elias encontra cura para essa depressão. Vejamos então as causas. Em primeiro lugar, veja você, versículos 1 a 3 comigo. Ele está depressivo porque ele está com um pensamento confuso. Notem vocês que Elias foi um homem que viveu a vida toda agindo dentro do plano de Deus. Deus o tira das montanhas de Gileade, do anonimato, de Tisbé, para ir ao palácio confrontar o pior rei da história de Israel, Acabe. Depois Deus o manda sair dali e esconder-se em Querite, e ele vai. Depois Deus o manda sair de Querite e ir para o quartel-general de Baal, Sidom, Sarepta, terra de Jezabel, para ficar lá vários dias, muito tempo, no lugar da prova, e ele vai. Depois de 3 anos e meio de prova, Deus o manda voltar a Israel e apresentar-se a Acabe, e ele vai. Ele não dá um passo sem a direção de Deus. Ele é um gigante de Deus. Deus o sustenta milagrosamente em Querite. Deus o sustenta milagrosamente em Sarepta. Deus o protege milagrosamente no Carmelo. Este homem enfrenta as fortalezas do mal sem nenhum temor. Mas agora ele recebe um recado de Jezabel: faça-me os deuses o que me aprover, se amanhã, a estas horas, você, Elias, não estiver morto. Ele recebe uma sentença de morte, 24 horas para morrer, marcado para morrer. E diz a Bíblia que ele teme, que ele foge para salvar sua vida e que ele pede para morrer. Por quê? Porque num dado momento da sua vida, ele pensou que a vida dele não estava mais sob o controle de Deus, mas sob o controle de Jezabel. Todos nós corremos esse risco de tirar os olhos de Deus e colocar os nossos olhos numa pessoa,
numa conjuntura política, numa conjuntura econômica, numa circunstância, numa situação. E toda vez que numa crise medonha você tira os olhos de Deus e põe os olhos em pessoas e põe os olhos nas circunstâncias, você também foge, você também teme, você acha que a vida já não faz mais sentido. É perder o foco. A mente dele está confusa. Ele tinha provas de que Deus livra, ele tinha provas de que Deus salva, ele tinha provas de que Deus protege, ele tinha evidências de que Deus não o deixaria na mão, mas num dado momento ele perdeu isso. E ele temeu, e ele fugiu. Agora vejam vocês, que ele fugiu para onde? Onde ele estava e para onde ele foi? Ele estava em Jezreel, a antiga capital do Reino do Norte. E para onde ele foge? Ele foge para Berseba. Berseba ficava lá no sul, no território de Judá. São 144 quilômetros a pé. Um cidadão anda, via de regra, 35 quilômetros por dia. Percebam vocês que ele está fugindo com medo, acuado, sentenciado de morte pela mulher mais perversa que está matando os profetas de Deus. Ele caminha praticamente 4 dias. E diz a Bíblia que ele chega ali, esgotado, deixa o seu moço, caminha mais um dia inteiro para dentro do deserto, sem comer, sem dormir, com a mente perturbada. E aí ele pede para si a morte. Basta, chega, eu quero é morrer. Essa é a primeira causa da depressão, pensamento confuso. Segunda causa, está no versículo 3. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi até Berseba. É o medo. Meus irmãos, o medo é mais do que um sentimento, o medo é um espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu espírito de medo. O medo congela o sangue em nossas veias. O medo paralisa os nossos movimentos. O medo embaça os nossos olhos. O medo enfraquece a nossa fé. O medo nos impede de crer, de confiar. É por isso que a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Talvez você está aqui hoje, está assaltado pelo medo. Medo do que vai acontecer com o Brasil. Medo do que vai acontecer no futuro. Medo do que vai acontecer com a sua família. Medo do que vai acontecer com a sua empresa. Medo do que vai acontecer com os seus negócios. Medo do que vai acontecer com os seus filhos. Medo do que vai acontecer no seu futuro. E o medo nos angustia e nos oprime. Entenda uma coisa, a sua vida está nas mãos do Deus vivo. A sua vida está sob proteção do Deus vivo. Quem tem o comando e o controle da sua história não são os poderosos deste século, é o Deus Todo-Poderoso. É por isso que a ordem mais repetida na Bíblia é: não temas, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Terceira causa da depressão do Elias: afastamento de relacionamentos encorajadores. Olha o versículo 3. Quando ele chega em Judá, e vale a pena você entender que Berseba está em Judá, porque está fora do território político de Acabe e Jezabel. Ele atravessou a fronteira, tem que entregar o passaporte lá na alfândega. Ele está saindo do reduto político da mulher que o persegue. E quando ele chega em Berseba, diz a Bíblia que ali ele deixa o seu moço. Quando ele mais precisava de gente, ele quer ficar só. Irmãos amados, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Preste atenção nisso, a depressão nos prega essa peça. Quando mais você precisa de companhia, você quer ficar num quarto escuro sozinho.
O que eu quero dizer para você hoje é o seguinte: todos nós precisamos de companhias importantes, de um amigo. Não estou falando de colega, de um amigo. Amigo é aquela pessoa para quem você abre o coração, divide as cargas, reparte as dores, sem medo dele puxar o seu tapete ou apunhalar você pelas costas. Amigo é aquele que chega quando os outros já foram embora. Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Amigo é aquele que você liga e diz: corre para cá, eu preciso de você perto de mim. Como Paulo diz para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Venha antes do inverno, eu preciso de você. Então eu pergunto a você nesta noite: quem são os seus amigos? Com quem você abre o coração? Para quem você expõe as dores da sua alma? Às vezes, irmãos, nós ficamos entupidos e não abrimos o coração, porque não confiamos, porque não temos esse amigo. Uma das coisas para mim mais dolorosas nesses últimos tempos, professor Wilson, é a quantidade de líderes, de pastores que têm cometido suicídio. E a pergunta que eu faço sempre é: meu Deus, por que ele não encontrou sequer um amigo para abrir o coração, para pedir ajuda? Elias enfrenta uma depressão porque na hora que ele mais precisava de companhia, ele ficou só. Quarta causa da depressão do Elias: esgotamento físico e emocional, versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Então, entendamos esse aspecto aqui, irmãos. O camarada está saindo de Jezreel, andando numa região desertificada, 144 quilômetros a pé, debaixo de pressão, debaixo de ameaça de morte. Depois ele deixa o seu moço, caminha mais um dia pelo deserto. E não é um deserto de areias fininhas como trigo, não. É um deserto de montanhas altaneiras, de vales profundos, de pedregulhos, de perigos e ameaças, todo momento. Quando ele chega nesse local do deserto, ele se deita debaixo de um zimbro e ele está com a alma perturbada, ele está com as emoções esfalfadas, ele está completamente esmagado debaixo do tacão cruel de muita pressão. E ele não dorme numa cama macia, com lençóis de fios egípcios, com travesseiro de pena de ganso, não. Ele está atordoado, ele está atormentado, ele está tanque vazio, ele está andando na reserva. Quanta gente assim hoje, irmãos, andando na reserva, de tanque vazio, num esgotamento físico e emocional. Alguns chegando a burnout. Outros com crise de ansiedade, outros entregues à depressão. Mas, em quinto lugar, Elias está enfrentando a depressão e isso vaza pelo aspecto do desejo expresso de morrer. Olha o versículo 4 ainda comigo. E pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Chega um momento na vida, queridos, em que a situação é tão grave que a pessoa pensa assim: não tem saída, não tem janela de escape, não tem porta no fundo de fuga, não vejo nenhuma luz no fim do túnel. E não foi só Elias que pensou assim, não. Se você ler sua Bíblia, Moisés quis morrer também, Jó quis morrer também, Jonas quis morrer também. O apóstolo Paulo chega a dizer que chegou um momento na sua vida em Éfeso que ele se desesperou da própria vida. Agora preste atenção aqui.
Eu tive a oportunidade de escrever um livro sobre suicídio. Suicídio, causas, mitos e prevenção. Aí eu percebi que o título assustava as pessoas. Porque você está numa banca, a pessoa chega e compra um livro sobre suicídio, parece que rotula a pessoa. Então tivemos que mudar o título do livro. Não desista de você. Quando uma pessoa, enfrentando uma crise, diz, eu quero morrer, na verdade, ela não quer morrer. Isso é um grito. Isso é um pedido de socorro. E precisamos ouvir esse pedido, porque um dos mitos do suicídio é este: cachorro que late não morde. Em outras palavras, quem fala que vai se matar nunca vai fazer isso. Mito. 80% das pessoas que desesperadas tiraram a própria vida deram fortes sinais. Ninguém ouviu os sinais, ninguém leu as placas. A pessoa está dizendo, eu não aguento mais, eu não suporto mais o fardo da vida. Ele está pedindo socorro, ele está pedindo ajuda. Mas finalmente, a sexta e última causa é a autopiedade. O verso 4b, ele quer morrer. Ele dá o diagnóstico do problema, ele aplica a sentença e ele quer coisa rápida. Pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, eu quero morrer, não é amanhã não, é hoje. Não quero mais viver, chega, não aguento mais. Qual a causa que ele levanta? Autopiedade. Eu não sou melhor do que meus pais. Quem disse para ele que ele era melhor que os seus pais? De onde ele tirou essa informação? A autopiedade engana você. A autopiedade mente para você. A autopiedade leva você a pensar que você é mais do que você é. Não, você não pode se entregar à autopiedade. Ela vai agravar o seu problema. Ela vai intensificar a sua dor. Ela vai levar você ainda mais para o buraco existencial e emocional. Essas foram as causas da depressão do Elias. Como é que ele saiu dela? Qual foi o remédio de Deus? Qual foi a cura divina para ele? Eu gostaria aqui então de elencar para você qual foi o tratamento de Deus para ele. Primeiramente, confira aí o versículo 5 comigo. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Volto a dizer que esse sono não é um sono tranquilo. Você está falando de um homem que está andando a pé praticamente uma semana, sem comer, sem beber, sem dormir, debaixo de pressão, debaixo de ameaça, marcado para morrer. E diz o texto que eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Primeiro remédio que Deus aplica é um toque sobrenatural. Um toque sobrenatural. Um homem que acha que não vale mais a pena viver ou não quer mais viver. Uma pessoa que está com autopiedade, uma pessoa que está tendo dó dela mesma, pena dela mesma, comiseração dela mesma. Um anjo é escalado por Deus para ir lá no deserto e tocá-lo. Isso é um mimo da graça de Deus. Isso é dizer para esse homem, você tem valor. Você é importante. Eu sei quem é você. Eu quero tocar você com um toque de amor, com um toque de graça, com um toque de restauração. Eu quero que você entenda quão importante você é. É a mesma experiência de Agar. Vocês lembram disso? Quando um dia Sara diz para Abraão, despede essa escrava, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. E agora Agar não tem mais nome.
Agora ele é um ser indefinido da história. Ela serviu no passado, agora não serve mais. O filho dela também não tem nome. Agora ela é despedida, vazia, sem herança, sem nome, sem valor. Agora ela é descartada. E ela sai para o deserto errante, porque deserto não tem estrada, é errante mesmo. A ponto de acabar toda a provisão para ela. Não tem mais água no odre, não tem mais pão na sacola. E agora o filho dela está sentenciado à morte. E ela deixa o filho debaixo de um arbusto do deserto, se afasta, e a única voz que ela consegue proferir no deserto é um choro doído. Mas nessa hora que ela pensou que era o fim, uma voz do anjo do Senhor: Agar, que tens, Agar? Ela era uma escrava sem nome, sem recursos, jogada fora, mas para Deus ela tinha valor. Deus sabia o nome dela. Deus mostrou uma fonte para ela. Deus deu um futuro para ela. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite e você que está nos acompanhando: Deus sabe quem é você, Deus conhece o seu nome, Deus ama você. Você pode ter desistido de Deus, Deus não desistiu de você. Você pode estar pensando em desistir da vida, Deus investe em você, porque você tem valor para Deus. Segundo remédio para a cura do Elias: cardápio especial. Olha o versículo 5. Deitou e dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Versículo 6. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija d'água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Oh, amados irmãos, sabe o que Deus está falando com esse camarada que está querendo morrer, está esgotado emocional e fisicamente? Filho, levanta aí, porque eu preparei uma refeição especial para você. Tem muito tempo que você não tem uma refeição boa. Então eu montei uma padaria do céu aqui e preparei um pão quentinho para você. E você está precisando de comer uma refeição caprichada. Deus está dizendo: olha, eu quero que você cuide do seu corpo. Você está esgotado emocionalmente, você está fraco fisicamente. Eu quero você forte. Quero você cuidando de você mesmo. Então levanta e come. Tem gente que está precisando de uma boa refeição. Tem gente que precisa parar para saber que Deus prepara a mesa no deserto. De você levantar e comer gostosamente. Saber que Deus é o seu provedor. Deus sabe cuidar de você. O terceiro remédio que Deus dá para ele, está em seguida aí, é sonoterapia. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Irmãos, o sono é tão importante porque ele clareia a mente, desanuvia a alma, desembaça a visão. Tem gente que não consegue dormir mais, tranquilo. Vira de um lado para o outro na cama. Parece que tem espinho no colchão, parece que tem pedra no travesseiro. A noite passa e ele não descansa. E Deus está dizendo para esse camarada que está fugindo com medo, acuado, ameaçado de morte, sentenciado para morrer: meu filho, você precisa comer e dormir, você precisa de cardápio de sono, você precisa cuidar da sua mente, você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar das suas emoções. E eu estou aqui porque eu importo-me com você, e eu estou sendo seu terapeuta, eu estou sendo seu médico, eu estou sendo aquele que vai curar o seu físico e as suas emoções. Eu vou cuidar da restauração da sua alma.
Mas ainda, quarto remédio para curar a depressão do Elias: desabafo. Olha comigo, por favor, o versículo 9 e 10. Mas antes de entrar no 9 e 10, me permita só ainda trazer um ponto aqui. Diz o texto, versículo 7, que voltou segunda vez o anjo, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Claro que esse pão aqui não é um pão comum, não é um pão de padaria. Porque você não come um pão assado em brasa, com água, e tem vigor, força para caminhar 40 dias e 40 noites. Isso é um pão especial. Isso é o pão de Deus. Isso é o pão do céu. E ele já tinha experimentado coisas inusitadas. Lá em Querite, Deus mandou os garçons voadores, os corvos, levar para ele pão e carne. Pense comigo como Deus faz as coisas. Porque lá em Levítico, o corvo é uma ave impura. Então Deus usa uma coisa impura para alimentar um homem de Deus. E Elias, se tivesse algum escrúpulo, diria: Senhor, o senhor me perdoe, mas carne no bico do corvo não dá para mim não. Sei lá onde ele botou esse bico. Agora Deus tira o cara daqui e manda para Sarepta, que é uma região de idolatria, centro nevrálgico do culto a Baal. Lá era a terra de Et-Baal, lá era a terra de Jezabel, lá era o centro mundial do culto a Baal. Agora lá uma viúva vai sustentar, uma viúva gentílica, e a mulher está morrendo de fome, que vai sustentar o Elias. Então Elias estava acostumado com as coisas sobrenaturais. E agora diz a Bíblia que ele caminha 40 dias, 40 noites, entra numa caverna, porque já estava encavernado existencialmente. E Deus aparece e dá um grito na boca da caverna: que fazes aí, Elias? Sempre que Deus fala assim com alguém, é porque o camarada está no lugar errado. Por que Deus faz isso? Deus está dizendo para esse camarada: vem cá, filho, abre a caixa da ferramenta, abre essa câmara de horror, põe para fora tudo aquilo que está sufocando você, pesando em sua alma, atormentando a sua mente, estressando o seu corpo. Irmãos amados, o desabafo é um santo remédio. Me permita ilustrar isso. Vocês se lembram de Jacó? O Jacó saiu de casa fugido. Seu irmão estava sentenciando de morte o Esaú. Ele vai para Padã Arã, fica lá 20 anos. E sai de lá 20 anos depois, fugir de novo. Saiu fugir de casa por causa do irmão. Sai fugido de Padã Arã por causa do sogro. O sogro tinha mudado o salário dele 10 vezes. Usado todos os artifícios. Ele enganou o irmão, agora está sendo enganado pelo sogro. E aí o sogro vai no encalço dele no deserto. Alcança-o no 3º dia. E num momento daquele confronto, o Jacó destampa a alma, despeja todas as angústias que ele tinha vivido durante 20 anos. Aquilo foi uma cura. Aquilo foi uma terapia. Tem muita gente entupida, sufocada, precisando de destramelar a alma, abrir o coração e dizer: está doendo, está doendo. Deus está dando a chance de Elias desabafar. Quinto remédio
para curar o Elias. Confronto amável. Deus manda o Elias sair, porque ele ia passar. E diz o texto que vem então um vento forte, soprando, quebrando as pedras, furioso. Mas Deus não estava no vento forte. Depois de um terremoto que abala as estruturas, Deus não estava no terremoto. Depois de um fogo crepitante, poderoso e avassalador, Deus não está no fogo. Aí vem um vento suave, um cicio leve, e Deus está no vento suave e no cicio leve. E o que significa isso? Elias estava acostumado com coisas grandes, com vento forte, com fogo, com terremoto, achando que Deus só podia se manifestar a ele em coisas grandiosas, estupendas, espetaculares. Sabe o que Deus está dizendo para esse camarada? Meu filho, eu quero tratar com você no silêncio. Eu quero tratar com você sem coisas espetaculosas. Eu quero lidar com você no silêncio. Eu estou presente quando não tem nenhum fato sobrenatural acontecendo. Tem hora que Deus cura a sua alma, é lá no seu quarto, na solidão do seu quarto, no escuro do seu quarto. Ele está lá para terapeutizar a sua alma. Esta semana, segunda-feira, professor Wilson, eu tive uma experiência muito linda lá em São Paulo. Estou cumprimentando as pessoas depois do culto. Aí veio um senhor e falou baixinho no meu ouvido. Tinha uma fila grande para ser atendida. E disse, eu posso compartilhar algo pessoal? E sempre que isso acontece, a gente fica preocupado, né? Porque se a pessoa demora muito, quem está na fila começa a reclamar. Eu disse, claro que o senhor pode. Ele me disse, pastor Hernandes, eu vivi um luto muito doloroso. Eu não conseguia sair de casa, eu vivia dentro do meu quarto chorando com a morte da minha esposa. E no meu quarto escuro, eu ligo a televisão, e o senhor estava pregando sobre Paulo, e explicando, segundo Timóteo 4:6, o tempo da minha partida é chegando. Já estou sendo oferecido por libação. E o senhor explicou o que significa a palavra partida, como eufemismo para a morte. E aquela palavra, naquela noite, no escuro do meu quarto, curou a minha alma. E eu saí do meu quarto completamente curado da dor, do luto que eu sofria há meses. Eu quero dizer para você que Deus pode visitar você no vento leve, no cicio manso, lá no seu quarto, sozinho você e Deus. Ele é o seu terapeuta. Ele restaura a sua alma. Mas eu termino com o 6º remédio para a cura da depressão do Elias. Deus realinha o seu foco. Elias está com 3 focos errados. Primeiro foco errado dele em relação ao passado. Só eu fiquei, Senhor. Só eu fiquei. Estão matando todos os teus profetas. Abandonaram a tua aliança. E todos agora querem me matar. Ô Elias, você está fazendo uma leitura muito pessimista, filho. Primeiro que não só você que ficou não, tem 7.000 que não dobraram a Baal. E segundo, não está todo mundo querendo te matar não, só tem uma pessoa querendo te matar, é Jezabel. Você está acrescentando o problema, você está agravando o problema, você está diminuindo a solução e agravando o problema. O seu foco está errado, filho.
Ô irmãos, tem muita gente aqui no Brasil hoje que tem a síndrome de Elias. Parece que só ele é salvo, só ele está certo, só ele é fiel, só ele tem a sã doutrina, ninguém mais. Cuidado com essa síndrome. Realinha o foco do passado. Tem muita gente de Deus, irmãos, que não faz parte da nossa igreja local. Tem muita gente de Deus que não faz parte da nossa denominação, por mais bonita que ela seja. Tem muita gente de Deus que está em outros arraiais que você nunca viu, que você não conhece, mas gente de Deus que nunca se dobrou a Baal. Segundo foco errado, foco do presente errado. Elias está querendo morrer. Chega, Deus, basta. Eu não sou melhor que meus pais, não. Eu quero morrer agora. Oh, irmãos, Deus é tão maravilhoso, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Elias, você quer morrer, rapaz? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem morrer você vai. Eu vou levar você para o céu sem você passar pela experiência da morte. Meu plano para você é muito melhor que morrer. Meu plano para você é arrebatar você, sem você passar pela morte. Você vai ser o segundo. Só Enoque que teve esse privilégio. Você é o segundo. Talvez você seja o último até que Jesus volte e leve a sua igreja. Deus é tão bom com você e comigo que Ele não defere todas as nossas orações. Foco do presente errado. Mas em terceiro lugar, ele está com o foco do futuro errado. Por quê? Ele acha que não tem mais ministério, que o ministério acabou. É por isso que eu quero morrer. Acabou, meu Deus. Não tem mais nada. Eu só tenho passado. Nem presente eu tenho, que eu estou querendo morrer. Futuro não existe. Acabou meu ministério. Tem muita gente hoje, queridos, jogando a toalha, dependurando as chuteiras, achando que acabou. Não acabou não. Deixa eu te falar, é Deus quem vai dizer para você quando vai acabar. Enquanto tiver fôlego nos seus pulmões, Deus tem um propósito na sua vida. Aí Deus diz para ele: olha, você faz o seguinte, volta lá e unge um rei na Síria, Azael. Volta lá e unge um rei em Israel, Jeú. Volta lá e unge um profeta, Eliseu, em seu lugar. Você ainda tem uma missão a cumprir. Não jogue a toalha. Eu vou realinhar o seu futuro. Vou dar sentido de vocação para você. E eu concluo dizendo o seguinte: por que Deus disse isso para o Elias? Por quê? Pergunto a vocês: de quem Elias está fugindo? Qual o problema do Elias? Quem está ameaçando Elias? Quem está, desculpa da expressão, infernizando a vida do Elias? Acabe e Jezabel. Porque Elias esperava, professor Wilson, penso eu, que depois da retumbante vitória no Carmelo, que houvesse um grande avivamento em Israel, que Acabe se arrependesse, que houvesse uma mudança estrutural na nação. Mas o que aconteceu? Não apenas não mudou nada, como Acabe e Jezabel dobraram a aposta. Agora, Elias, é você que vai morrer. E você tem 24 horas para morrer. Elias está atormentado por causa de uma família que está no trono. Sabe o que Deus está dizendo para Elias? Elias, de você cuido eu, e dos seus inimigos eu cuidarei. Se você percebeu a leitura histórica do texto, Deus levantou esses dois reis, Azael e Jeú, para eliminar por completo a dinastia de Acabe. Deus usou o profeta Eliseu para ser o último mensageiro
a dinastia de Acabe. E essa família ímpia e perversa foi eliminada da história. Eu quero dizer para você nesta noite, que Deus sabe quem persegue você, e Deus cuida de você. E você não tem que se defender, você tem que confiar que Deus sabe lidar com seus inimigos. De Deus não se zomba, diz a Bíblia. Então eu quero fechar com uma ilustração conhecida de todos. Pelo menos coisas mais contemporâneas. Foi no dia 5 de janeiro deste ano, 2025. 82ª edição do Globo de Ouro, no Beverly Hilton, em Los Angeles. A premiação de atores e atrizes. E a cerimonialista que conduzia aquela solene e belíssima cerimônia faz referência às citações que os artistas, atores e atrizes fizeram nos seus discursos laudatórios. E ela constata que houve referência à mãe, houve referência a diretor, houve referência a isso, aquilo, outro. E ninguém dos atores e atrizes, dos artistas, fizeram referência ao nome de Deus, para trazer qualquer palavra de gratidão acerca de Deus, o Criador do universo. E ela diz: ao Criador do universo teve 0 menções, ou 0 menção. E acrescenta: nenhuma surpresa para uma cidade sem Deus. E o auditório prorrompeu em gargalhadas zombeteiras. 2 dias depois, 7 de janeiro de 2025, um avassalador incêndio em Los Angeles, que destruiu dezenas e dezenas de mansões multimilionárias dos atores e atrizes que zombaram de Deus e disseram: nenhuma surpresa para uma cidade sem Deus. Deus é misericordioso a ponto de curar alguém que está depressivo. E Deus é poderoso para exercer o seu juízo àqueles que zombam do seu nome. Deus curou Elias, e Deus sentenciou a dinastia de Acabe a ser eliminada da terra. E Paulo diz: aquilo que o homem semear, isso ele ceifará, porque de Deus não se zomba. Este é o nosso Deus, Deus misericordioso e Deus justo. E Ele está aqui hoje para restaurar a sua sorte, para restaurar a sua alma, dar alento de vida para você e para a sua família.